Bom, pessoal, quem já está conosco, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos aqui comemorando o Dia Nacional da Adoção, que foi ontem, mas por um trabalho longo, né? A gente falava sobre isso agora. O Dia Nacional da Adoção acabou virando Semana da Adoção, que acabou virando Mês da Adoção, né? Eu espero que a gente chegue no ponto de ser o ano da adoção e da gente não precisar de um mês específico, de uma semana específica para intensificar os papos sobre adoção, porque é isso que a gente precisa fazer para que o papo chegue para todos, saia dos muros dos grupos de apoio à adoção, dos muros, como dizia Sávio, dos convertidos. A gente precisa fazer o papo sobre adoção chegar em todos os lugares, e isso tem muito a ver até com o nome do nosso webinar de hoje, né, que leva o nome do meu livro. Vou aproveitar para já mostrar ele aqui, porque a gente vai ter sorteio no final, né, que é adoção ao alcance de todos, e o papo tem que estar ao alcance de todos também. A Juruá é a nossa maior editora, né, que congrega o maior número de títulos de livros dentro da temática da adoção. E esse mês a editora se dedicou também e ainda mais, né, em promover o assunto com conteúdos de conscientização nas redes sociais, sempre em parceria com a ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, para que as pessoas possam ter um contato maior, né, com a temática, com as questões, com os mitos, o que é mito, o que é verdade. Quem não teve acesso a esse material, é legal que dê um pulinho lá no Instagram da Juruá, dê um pulinho no Instagram da Angad, que a gente também fez o compartilhamento de todo esse material, para ir se familiarizando com todo esse material que foi produzido, todo esse conteúdo que foi produzido e que sempre é produzido, mas esse mês um pouquinho mais. E falando, né, dessa quantidade de livros que a gente tem, essa quantidade de autores que a gente tem dentro da Juruá, nós três aqui somos autoras da casa e por isso estamos reunidas aqui hoje, né? Lembrar que até o dia 31, até o final do mês, final dessa semana, tem uma promoção no site da Juruá e os livros sobre a temática eles podem ser adquiridos com 20% de desconto. É só colocar o cupom adoção 20, adoção sem cedilha e sem tio. Tudo maiúsculo, tudo junto, adoção 20 na hora de finalizar a compra. Então vocês já podem aproveitar também e atualizar os carrinhos de compra de vocês, né? E as bibliotecas de vocês para ter um acesso ainda maior à informação. O pessoal vai deixar no chat o link direto para as obras de adoção, então vocês nem precisam ficar perdidos procurando, porque já vai estar lá no chat. É só clicar lá e vocês já vão direto para a página que tem todos os livros sobre adoção, que é para os quais o desconto se aplica até o dia 31 de maio, né? A gente programou esse webinar de hoje para falar brevemente sobre assuntos que precisam ser mais bem explorados, e até por isso essa indicação também para que vocês busquem nos livros, busquem em palestras, busquem em vídeos, sempre de fontes confiáveis, sempre de autores, né, confiáveis, se instruírem e se prepararem cada vez mais. E quando a gente fala de preparação, a gente não fala só antes do filho chegar. Essa preparação ela é contínua, porque as fases vão mudando dos nossos filhos e a gente precisa ir se preparando para os desafios que vêm, inclusive dentro da caixinha da adoção, em cada fase que eles estão vivendo. Não é que a gente passou esse primeiro lugar aí da adaptação, que nós já estamos preparados, já somos uma família e é só hora de seguir. Não, a gente precisa ir se preparando sempre para o próximo passo. A gente vai falar mais detidamente sobre isso, né? Vamos ter aqui breves falas de nós três. Vamos conversar com a dona Alia. Para quem não sabe disso, a senhora vai se apresentar, dona Alia, mas eu só queria dizer que, assim, dona Alia, o dia que eu a conheci e que ela me reconheceu, né, no dia seguinte, eu a conheci num dia e eu fiquei tremendo quando eu vi, porque eu já era fã da dona Alia, lá em Belo Horizonte, no ENAP em Belo Horizonte, tava ela e a Renata sentadinhas assim, eu passei por trás e falei, meu Deus, é a dona Alia, fiquei super nervosa.
E aí me apresentei para ela e tal, e assim, eu tava começando no mundo da adoção. E aí, no outro dia, no café da manhã, a dona Alia passou por mim e falou: Bom dia, Jussara. Aquilo lá, eu fiquei assim: ela lembra meu nome. E hoje, tê-la como essa amiga querida, né, continua sendo a minha maior referência. Eu acho que de todas as Obrigada. pessoas dentro do mundo da adoção, dona Alia sempre vai ser minha maior referência. É um prazer tê-las comigo. Lídia, a gente dispensa comentários, né? Acho que todo mundo que fala de adoção conhece Lídia, que também vai se apresentar na hora de falar para vocês. A gente vai ter breves falas, Dona Alia primeiro, Lídia depois, eu falo no final. No final, a gente vai ter sorteio desse livro aqui, mas a gente precisa que vocês realmente fiquem até o final para depois a gente falar de sorteio, né? A gente quer mesmo que vocês estejam conosco, interajam conosco. Perguntas que vocês forem tendo, dúvidas, comentários, podem ir mandando pelo chat, que a Camila tá lá no chat da Juruá, ela vai encaminhando para a gente, ela vai respondendo vocês o que ela já conseguir responder de questões mais técnicas e logísticas, tá? E no final a gente também vai ter um espacinho para essas respostas de pergunta. A gente não vai abrir perguntas pelo microfone por conta do tempo, porque a gente quer respeitar o tempo e a gente sabe que o virtual cansa um pouquinho, o virtual às vezes é um pouco enfadonho, então a gente quer que seja legal, que vocês não fiquem achando chato e querendo pegar o celular para ver o que as pessoas postaram no Instagram, tá bom? Então, para a gente começar, dona Alia, fique à vontade, a senhora tem exatos 10 minutos, tô brincando, a senhora tem 10 minutos, fique à vontade, se apresente e nos brinde com o seu conhecimento. Obrigada, Jussara. Muito obrigada por me receberem, muito obrigada por participar. Parabéns a Juruá por essa iniciativa. Eu sou a Alia, eu tenho 87 anos e meio, sou mãe por adoção e sou avó por adoção também. A adoção chegou na minha vida há muitos anos atrás, mais de 50 anos. Eu só não tenho uma formação específica de adoção, mas eu estudei bastante. E o tema que a gente pensou em conversarmos hoje seria o exercício da fertilidade adotiva. Por que isso? Porque muita gente não consegue gerar e acha que não pode ter maternar, não pode paternar. Pelo contrário, você tem fertilidade, nós temos amor para dar. Então, a adoção pode acontecer tanto para uma pessoa sozinha como para duplas. Mas nesse caso, gente, é muito importante pensar na motivação. Por que que você deseja adotar? Veja bem, se é um projeto a dois, cada um tem sua ideia, cada um tem seu sentimento, cada um tem sua motivação. Então, a ideia se insinuou, as pessoas devem pesquisar, devem discutir, procurar leituras, conversar com quem for possível para a ideia, a sua intenção inicial se fortalecer. Então, essa motivação é muito importante de você pensar em você. Quantos anos você tem? Como é que está a sua vida econômica? Quais os limites que você tem para lidar com um filho? Pode ser que o seu limite seja para uma criança pequena, pode ser para uma criança maior, pode ser para um adolescente. Cada um com suas peculiaridades, cada um com suas características, com suas emoções e também com suas dificuldades. Porque a criança que chega, minha gente, ela vem com uma história e você precisa respeitar a história dessa criança. Então, a ideia se insinuou, você já pensou bastante, o que que você vai fazer? Você vai procurar o fórum da sua cidade. Neste fórum da sua comarca, você vai passar por entrevistas, vai conversar sobre o tipo de filho que você deseja. Não é um tipo de criança, é um tipo de filho, gente. É filho. As pessoas chegam na vara da infância, eu quero uma criança. Não é assim, gente, não é no impulso. Você vai passear no shopping, você vê um tênis, ah, vou levar. Criança não é assim. Você tem que se preparar muito. Então, no fórum, você vai conversar com a equipe técnica, vai falar o que você deseja, vão ter várias e várias entrevistas.
Você vai apresentar documentos. Quem é você? Por que você deseja adotar? O que que você pode oferecer para essa criança? O que que você sonha? Qual é a perspectiva? Como é que é a sua saúde, gente? Tem gente que não pensa, eu tenho 60 anos, quero uma criancinha, quero um bebezão. Você vai ser vovô, né, gente? Então você tem que calcular tudo isso na sua motivação e ver esse tempo em que você vai se adaptar a essa nova situação. Outra coisa importante é uma rede de apoio. Você suponhamos é solteiro ou solteira. Você não tem um parceiro, uma parceira para dividir a educação, o tempo. Você tem que ter familiares que estejam de acordo. Então, tem gente que acha que vai adotar e faz o seu projeto sozinho. Não, a família tem que adotar junto. Essa criança vai estar junto nas reuniões familiares. E o preconceito, minha gente, infelizmente existe. Nós sabemos disso. Eu sou mãe por adoção, eu senti preconceito com minhas filhas. Olham para minha filha, olham para as minhas netas para ver se são parecidas com quem que parece. A gente passa por situações difíceis. Como resolver isso? Eu resolvia com bom humor. Eu entrava no jogo da brincadeira, porque daí você desarma o outro. Porque, infelizmente, existe. Tudo isso existe, gente. Vocês vão sentir isso na pele quando chegar o seu momento. Muito bem. Você vai chegar na vara da infância, então, vai entregar toda a documentação necessária, não é nada de extraordinário, e vai esperar. Ei, gente, aí que começa o problema da espera. Eu passei por isso, gente. Não é fácil essa espera. A gente quer já depressa, mas não pode ser depressa. Depressa você não está pronto. Esses dias, uma pretendente, que ela fez o curso com a gente, e daí ela ficava conversando diretamente comigo sempre. Levou 4 anos. Ela me falou esses dias, é o tempo certo. Eu estava revoltada que estava demorando, mas foi o tempo certo porque essa preparação não é somente sua, é da criança também. Enquanto você está se preparando aqui, a criança tem que ser se preparada do outro lado, até chegar o momento desse encontro de almas. A adoção é um encontro de almas, gente. Tudo que tem que ser, vai ser. E você tem que estar pronto para os bons momentos e para as dificuldades que aparecem, como em qualquer momento de vida. Eu sempre falo, a vida não é uma linha reta, a vida é ondulada. A vida nós temos momentos bons e temos momentos que nós temos que pensar, refletir, enfrentar situações, seja ela qual for. Muito bem. Você se preparou, você leu. Falar em preparação, tem um livro chamado Adoção e Preparação dos Pretendentes, que é interessante, que eu recomendo. Recomendo também esse, O que Fazer Enquanto Espera o Filho, para acabar com a tua ansiedade, né? Então, fez o curso, você está habilitado. Aí que começa a contagem do tempo lá no fórum. Nessa habilitação, o TJ, o tribunal, vai buscar uma criança de acordo com o teu perfil, de acordo com as tuas possibilidades. E vai chegar aquele dia em que o telefone vai tocar e você vai ter que ir para a vara de infância. Você vai conhecer teu filho, né? Desculpa, quase mais de 50 anos que eu passei por isso, ainda me emociona. É uma hora muito, muito, muito importante. Muito bem, você vai conhecer a criança, você vai se aproximar dela, vai fazer visitas, vai levar passear, vai dormir na tua casa, volta, e assim vai e vem, e tua ansiedade vai crescendo, até que chega o dia em que você vai levar definitivamente teu filho para casa. Daí tem uma coisa que incomoda muito os pais, que é o nome da criança. A criança vem com um nome. Você não tem a chance de escolher o nome. E é uma coisa que a gente gosta de escolher o nome. No meu tempo, eu pude escolher o nome, porque a lei era outra, há muitos anos atrás, né? Hoje em dia, a criança já sai com um registro. Esse registro vem com o nomezinho. O que que a criança vai trazer para você?
o corpinho dela, a história dela e o nome que ela tem, a única coisa que ela traz. E muitos querem mudar. Se for bem pequenininha, se o ouvidinho ainda não aprendeu aquele som, até pode ser feito, mas, em geral, é uma coisa para se discutir muito com a vara da infância, que vão te orientar direitinho quanto a isso. Muito bem, ele chegou em casa, já suponhamos que é uma criança de 6 anos que chegou na tua casa. De repente, essa criança começa a engatinhar. Você diz, meu Deus, o que que é isso? Fez xixi na cama, o que que é isso? Já dominava. Isso chama-se regressão, gente. A regressão, por que isso acontece? Porque a criança quer viver com você o que ela não viveu. Ela volta. Ela quer desfrutar daqueles momentos. Às vezes chupa o dedo, às vezes chupeta, às vezes pede colo. Até criança grande, adolescente, eles pedem colo. É tudo isso muito bonito, gente. Tudo isso é vida. Tudo isso é adoção. Passou meu tempo? Não, você tem 1 minuto. Tem 1 minuto? Então, esse minuto eu desejo para quem está na fila da adoção, quem está com a ideia se insinuando, que pense bem, que leia bastante. Nós temos nossos trabalhos, nós três e outros autores na Juruá, que tem uma linha enorme de bons autores. Então, leia muito, gente. Aproveite as ofertas do mês e desejo boa sorte a todos e agradeço muito a minha participação aqui. Foi um prazer muito grande. Beijo, gente. Dona Alia, quando a senhora perguntou se tinha acabado o tempo, me deu vontade de falar, a senhora tem mais 5 horas. A senhora, Dois dias. a senhora pode falar por mais 5 horas aqui que eu não saio do lugar, eu não pego o celular para ver WhatsApp, Instagram, nada, porque eu ouviria a senhora por horas e horas e me enche de alegria ver como as falas da senhora ainda me emocionam, mesmo eu tendo ouvido várias e várias vezes, mesmo eu já sendo mãe há bastante tempo. A senhora vai falando, eu vou lembrando de cada pedacinho, e antes de passar a palavra para Lídia, tem uma história minha com o Dudu. Que quando eles ligaram da vara de infância e deram todas as características dele e tal, eu tava numa viagem. E eu comecei a tremer e tava na estrada mesmo, né? Não era eu que tava dirigindo, obviamente. E aí eu precisei parar num posto de gasolina, porque eu não tava sentindo minhas pernas, eu fiquei completamente bamba, não tava esperando. Nunca avisa que vão ligar, né? E aí eu parei nesse posto e bebi uma água e tal. E depois eu mostrei, parei algumas vezes com ele nesse posto e mostrei pra ele o posto. E é um posto entre Uberaba e São Paulo. E todas as vezes que a gente passa, ele fala: "Mãe, vamos parar no posto da ligação de quando eu cheguei?" E faz parte da nossa história essa questão da ligação de quando eles ligaram para falar dele, né? Muito parte da nossa história. É muito gostoso isso. Sabe, Jussara, eu não tive parto natural, parto biológico, né? E as pessoas, eu não sei se eles entendem por que que a gente se emociona tanto. É só quem vive isso que entende. Com É certeza. uma coisa que não tem uma descrição, porque na Com certeza. gestação biológica, consanguínea ou genética, você tem aquele tempo certo, você tem exames, você tem a família, você tem todo mundo. E na adoção é tudo É diferente, tudo é tudo diferente. inesperado. É, Obrigada. é exatamente isso, dona Alia. Obrigada, viu? Muito bom ouvir a senhora. Lídia, com você, 10 minutos para você fazer uma mágica e nos deixar com mais vontade ainda de te ouvir por mais horas também. Muito obrigada. Então, eu sou Lídia Weber, doutora em psicologia, professora. Eu comecei justamente a pesquisar sobre abandono e adoção em 1989. Saiu um primeiro livro e depois muitos outros. Acho que nós fomos, eu e a Lúcia, uma das primeiras pesquisas sobre adoção no Brasil. Hoje tem muitas e muitas pessoas, mas e depois eu pesquisei muito mais sobre essa questão e ainda continuo pesquisando. Aliás, depois eu mando um link para as pessoas que já adotaram responder a minha mais recente pesquisa. O que a gente precisa falar muito é
por que que precisa realmente se preparar muito para adotar um filho? Porque essa espera de uma adoção é preciso entender que vem de experiências traumáticas. Trauma não é apenas passado, mas é a marca que deixa no cérebro de uma criança, de um adolescente, que entra no que a gente chama de modo de sobrevivência. Então, o cérebro que passou por traumas passados interpreta o presente com as lentes do passado, muitas vezes. E trauma é registrado em sensações, em imagens, em emoções. Mas o que é preciso saber? O cérebro traumatizado pode se curar sim e voltar a sentir segurança, presença e conexão. E a família por adoção faz isso. Então é preciso entender o passado do seu filho. O filho pode ter enfrentado várias formas de trauma, de perda, de instabilidade. Então é importante que os pais que vão adotar tenham paciência e consistência. Então, os pais precisam se preparar muito para construir depois um relacionamento seguro e de confiança, que isso leva tempo. É preciso que os pais entendam que é preciso validação, muitas vezes, dos sentimentos dos filhos, mesmo que eles sejam complexos. Então, entenda que todas as emoções de uma criança, de um adolescente, são válidas. Incentive, né? A gente incentiva os pais a validar esses sentimentos do seu filho depois. Às vezes, no início da adoção, o filho é tudo ok, faz tudo direitinho, e pode começar a agir um pouco depois de forma diferente. Porque pode vir para ele um receio. Ele não faz de propósito, mas os pais têm que reduzir esses danos e não agir conforme essa mudança vem. Ele vai aprender a se adequar a essa nova vida, seja uma criança, seja um adolescente. O que a gente chama disso, em qualquer lugar, é o que precisa entender como parentalidade positiva. É preciso se preparar muito, eu sempre falo isso, para qualquer pessoa que quer ter filhos, seja por adoção, seja genético, precisa se preparar muito, porque eu sempre digo, é uma das tarefas mais difíceis que existe no mundo, é educar um filho. E não é somente na adoção, não é somente assistir algumas palestras, é preciso aprender muito sobre parentalidade. E essa preparação para a adoção não é só obter um certificado, como às vezes, né, vão lá, fazem para ter certificado. Precisa entender diferentes questões. Precisa entender, por exemplo, o que é um apego seguro em uma família. É quando o filho entende: eu posso amar, eu posso, agora porque não vão me deixar. Ele precisa criar, ele leva tempo para isso. E a criança, se você tem um apego seguro, a criança sente-se salva e segura. É preciso, quando se adota, o respeito. Respeitar essa criança, esse adolescente, quando os pais são afetuosos. Isso faz com que aquele cérebro da criança machucado, ele aumenta uma região chamada hipocampo, né? E que melhora justamente a memória, a aprendizagem, a resposta ao estresse. Então, precisa o que a gente chama de parentalidade proativa. Significa que os pais respondem em vez de reagir. Em vez do filho fala alguma bobagem lá que não é correta, você pode reagir, cala a boca, ou você pode responder quando você sabe como responder. É preciso aprender, porque o cérebro daquele jovem não está pronto ainda. Aliás, eu sempre falo em minhas palestras, o cérebro fica pronto lá pelos 25, 30 anos, viu? Demora, demora. Então, é preciso estar sob controle. A criança
traz feridas nas suas histórias, ou jovens. Por exemplo, pode ter gatilhos emocionais. Às vezes, certos eventos, cheiros, lugares, cores, datas como o Dia das Mães, aniversários, pode trazer gatilho emocional, porque ele lembra de questões mais complexas. A criança nós temos que trazer para ela consistência e previsibilidade. Constância, ser previsível. Então, os pais têm que aprender a ser previsíveis, a ter regras claras, a saber práticas parentais consistentes, a fazer um quadro de regras que eu sempre ensino nos meus livros, como esse, o Eduque com Carinho, né? Entender e não pressionar o seu filho a uma obediência imediata. Brincar com o seu filho. Às vezes ele chega com 8 anos, né? E quer brincar de se esconder, e quer mostrar coisas que ele nunca fez. Não ter medo de ser bobinho com o seu filho. Contato visual, se abaixar para conversar com ele e não falar de cima para baixo. Aprovar e escolher coisas que o seu filho vai gostar. A criança ou jovem que vem pela adoção, ela precisa se sentir segura. Às vezes, ela quer ter luz acesa no quarto. Pode deixar? Pode. Pode conversar. Às vezes, ela tem preferência por comida, ter refeições regulares. Tem atividades que são muito interessantes para fazer com o filho e que trazem essa segurança. Por exemplo, permita que o seu filho, muitas vezes, conduza as brincadeiras e não você. Mantenha alguns horários do filho relativamente livre de atividade e não fica cheio de coisas para fazer. Então, muitas vezes, os pais que adotam tentam ajudar os filhos a esquecer o passado, enchendo-o de atividades. É complicado. As crianças não precisam de um movimento constante, mas sempre de um ambiente em que o tempo para compartilhar e conversar com o seu filho seja uma prioridade. É o que a gente chama de desenvolvimento socioemocional, que precisa para os pais e para os filhos. Então, a habilidade de entender e regular emoções, né? Isso se desenvolve, de novo, eu digo, mais tarde. Priorizar vocabulário. Criança ou jovem fala alguma bobagem lá, ao invés de você responder, você pode inventar o que eu sempre falo lá, o cantinho da calma, ó. Vamos agora passar 10 minutos lá no nosso cantinho da calma e depois a gente volta para conversar. Criando um sentimento de pertencimento. É isso que o teu filho vai precisa. Integração familiar, atividades, decisões familiares em que ele possa falar também e dar suas opiniões. Atividades para promover o sentimento de pertencimento. De novo, eu tenho um novo livro, 175 atividades para pais e filhos, que, modéstia à parte, é um livro muito interessante, que mostra como ficar junto, como desligar a televisão por um bom tempo e ficar fazendo atividades juntas, que ele goste, que você goste. Lembre, o seu filho vai ter uma história difícil, mas o cérebro é denominado pela ciência como plástico. É bonito, né? Ele pode mudar. Às vezes você tem que pensar sobre o seu perfil, sim, mas aprender a evitar pessoas negativas que ficam depois, mas é esse que você adotou, mas é não sei o quê. Outra dica, faça um diário de espera.
com fotos, escritos, com gratidão. Hoje eu assisti uma palestra com 3 mulheres muito importantes, né? E aprendi isso e aquilo. Faça cursos de práticas educativas parentais. Educar filhos hoje é muito diferente de tempos atrás. O mundo é outro. E o seu filho vem com uma série de questões ligadas à intimidade, perda, insegurança, vergonha. Mas você é o adulto. Para finalizar, que já passou aqui, uma frase de Thomas Merton. O ponto de partida do amor consiste em permitir aqueles que amamos serem perfeitamente eles mesmos e não os transformar para que se ajustem à nossa própria imagem. Caso contrário, amaremos apenas o reflexo de nós mesmos que encontramos neles. Obrigada. Maravilha, Lídia. Eu também ficaria mais 5 horas. Eu acho que se você tivesse perguntado quanto tempo mais eu tenho, falaria de novo como falaria para a Dona Alia mais 5 horas. E eu acho que você traz um ponto muito importante, que é essa questão do tempo junto, né? De criar conexões e de ensinar que eles podem amar e ser amados, que é um ambiente seguro para isso, que é um ambiente seguro para sentir insegurança. A luz do quarto fica acesa aqui em casa até hoje. A luz do quarto fica acesa aqui em casa até hoje. Já se foram 10 anos, 11 anos. Já se foram quase 11 anos, né? 10 anos. 11 anos. Agora, dia 12 de junho faz 11 anos. Já se foram 11 anos. E a luz continua acesa. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. A gente precisa ser esse ponto de segurança para que eles se sintam inseguros, para que eles coloquem para fora as suas inseguranças, né? E não fiquem guardando. Eu acho que isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante, esse ponto que você traz. E outro ponto também que eu queria ressaltar da sua fala é algo que a gente, enquanto família adotiva, às vezes escuta bastante, que é o... As pessoas chegam muito curiosas, né, querendo saber a história dos nossos filhos. E aí vem aquela pergunta assim, mas você conhece a história dele? A história dele é triste? E aí eu costumo dizer, toda adoção nasce de uma história com abandonos, com negação de direitos, com negligências, com violências. Então, se tivesse uma adoção, ou uma história feliz na família biológica, não feliz no sentido de ser alegre, porque com certeza existiram ali, podem ter existido ali momentos de felicidade, mas no todo, uma história de amor, de respeito, de cuidado, a gente não precisaria que a adoção acontecesse, né? Então é importante não romantizar, entender que a história que vem, ainda que ele venha recém-nascido de uma entrega voluntária, é uma história que vem marcada por dores, por abandonos, por negligência, né? Por quebras de vínculo, e isso vai reverberar a vida inteira. Né? Acho que é importante a gente não romantizar, e esses pontos da sua fala são muito importantes para que a gente prossiga nessa conversa, né? Obrigada pelas contribuições. E tanto Dona Alia quanto Lídia falaram de livros, e o link para os livros está aí no chat, né? A Camila está deixando. Então, aconselho, inclusive, que vocês acessem e aproveitem o desconto que está ativo até o final do mês, por conta do mês da adoção, né? Adoção 20, adoção sem cedilha e sem tio, tudo junto, tudo em letra maiúscula, lá no site da Juruá. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora, para a gente partir já para o encerramento dessa fase expositiva, e as perguntas que estão chegando no chat, a Camila vai nos enviar aqui, já está nos enviando, para que a gente possa passar para uma rodada de respostas daqui a pouco. Mas eu queria falar um pouco para vocês, enquanto a gente estava construindo esse webinar, nós fizemos uma reunião para discutir
quais as abordagens, porque assim, né? Vamos fazer um webinar de adoção na semana da adoção. Pô, a gente pode passar uma semana falando aqui que a gente não vai esgotar as temáticas. Então, cada uma de nós, considerando esse exíguo tempo de 10 minutos, é, pensou alguma coisinha para falar dentro desse universo todo. Eu pegando o título do livro que vai ser sorteado no final do evento e que também dá nome para o nosso webinar, né? A gente fala de adoção ao alcance de todos. Eu fiz um adendozinho a esse título para delimitar minha fala porque me deu vontade de falar sobre adoção ao alcance de todos os filhos. A gente foca muito a nossa fala para os pais, para os pretendentes, para os postulantes, né? Eu trabalho em grupo de apoio à adoção, sou voluntária em grupo de apoio à adoção, estou hoje como presidente da ANGAAD, que trabalha, né, com os grupos de apoio à adoção, e nós acabamos tendo essa interface direta com os pretendentes e não com as crianças e adolescentes. E isso nos faz ter um discurso muito, olha, você de orientações, né, do que a gente precisa fazer. Dona Alia falou, Lídia falou. Você vai ter que ir ao fórum, vai ter que entregar documentos, vai passar por entrevistas, vai ter que se preparar. Quando seu filho chegar, você precisa entender que ele vem com uma bagagem e tal. Mas o que a gente pode fazer para que essa adoção ela esteja realmente ao alcance de todos os filhos, de todas aquelas crianças, de todos aqueles adolescentes que esperam por uma família? A gente falava, eu falava agora, na verdade, eu já estou confundindo os eventos, eu estava em um outro evento do Tribunal de Justiça do Paraná antes de entrar aqui, e lá eu falava junto com a Larissa, que é do Adotivas. A Larissa é filha adotiva e a gente falava sobre o quanto a adoção muitas vezes nasce, né, de situações que são de descaso social estrutural, porque as pessoas realmente, as famílias, as pessoas são desestruturadas emocionalmente, financeiramente, né? Tem questões com drogadição, com o subemprego, e que não as permite cuidar com todo o cuidado possível dos seus filhos. Muitas vezes é disso que nasce. E aí a gente pensa, bom, mas e aí? O que que a gente vai fazer por esses filhos? A gente precisa que eles sejam enxergados como eles são. E a gente precisa desromantizar a adoção. Para que a adoção ela esteja realmente ao alcance de todos os filhos, esses filhos precisam ser desromantizados. Essa filiação adotiva ela precisa ser desromantizada. Quando a gente olha uma adoção feita por famosos, aquela a postagem da família perfeita no Instagram, né? E traz aquilo pra gente como se aquilo fosse o ideal de família adotiva, a gente não entra no que é adoção de verdade e corre um risco muito grande de entrar para o mundo da adoção querendo o like no Instagram. Nos dias de hoje, isso acontece. Por mais que pareça um absurdo eu falar isso, acontece. E aí esses filhos, eles podem até estar em uma família, mas eles vão ter sido realmente adotados? Ou eles vão ser os troféus de serem mostrados lá no conteúdo da rede social para gerar um engajamento, né? Como que a gente quebra isso? A gente quebra isso com instrução, com conhecimento. Não é achar que o curso do Tribunal de Justiça, né, porque a lei vem e fala que precisa existir uma preparação, não fala como essa preparação tem que ser feita. Em cada lugar, ela acaba sendo feita de uma forma, e a gente sabe que tem lugares que isso acontece com uma palestra, né? Então, não achar que isso nos faz estar preparados para a chegada do nosso filho. Não achar que isso é o suficiente. Porque se a gente acha que isso é o suficiente, essa adoção, ela vai acontecer de verdade?
de verdade mesmo, porque a adoção ela precisa acontecer de verdade e ela é um ato de escolha de todos os dias. Para ela estar ao alcance dos nossos filhos, ela precisa ser uma escolha diária. Eu dizia que a gente fala muito para os pretendentes e é com eles mesmo que a gente tem que falar, porque eles serão ou deverão ser o espaço seguro para esses filhos, né? Eles têm que ser o espaço seguro para que esses filhos se desenvolvam. Mas a adoção ela existe não é para suprir o desejo da Jussara de ser mãe. A adoção não existe para suprir o desejo da dona Alia de ser mãe. Ela existe para que aquelas crianças, aqueles adolescentes que já tiveram seus direitos violados, que já tiveram seus vínculos rompidos, possam estar em família não como uma caridade, não como uma última opção, como filhos. Como filhos no sentido mais amplo e mais profundo dessa palavra. Por isso a gente fala tanto com os pais, por isso a gente fala tanto com vocês, por isso a gente escreve, por isso a gente sugere 175 atividades para estarem próximos, para que essa conexão seja gerada, porque não existe o vínculo sanguíneo com sanguíneo, tudo bem. Mesmo com o vínculo consanguíneo, essa relação ela precisa ser construída. O amor não nasce pronto. E o amor pelos nossos filhos não vai nascer pronto também. Sejam eles biológicos, né, consanguíneos, sejam eles adotivos. Esse vínculo ele precisa ser construído. E para que a adoção ela esteja ao alcance de todas aquelas crianças e adolescentes que estão ali esperando por uma família, ao meu alcance só. Eu preciso fazer a minha parte de cá. São dois lados. Um lado de cá, o lado de cá. As coisas precisam se cruzar. Os interesses, as vontades, né, e as demandas, elas precisam se cruzar. Eu posso fazer a minha parte, eu sou adulto da relação. Então, para que a adoção ela esteja ao alcance dessas crianças e adolescentes, eu preciso fazer a minha parte. E eu faço quando eu desromantizo, quando eu entendo qual é o perfil de criança e adolescente que existe ali, acolhido, porque se a gente olhar os números, a conta não fecha e a gente poderia ter o quádruplo de crianças e adolescentes, se fosse só juntar um número com outro, que a gente conseguiria famílias para eles. A gente tem o quádruplo do número de pretendentes à adoção habilitados do que de crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção. Existem muitos fatores envolvidos nessa conta não fechar e um deles é a romantização. Um deles é essa ideia de que a criança com 6, 7 anos já vai vir com o cérebro formado. E a criança com 6, 7 anos, doutora Lídia acabou de dizer, ela está no começo da sua formação. E qual a garantia que nós temos que uma criança nascida de nós, com o nosso sangue, vai ter uma formação perfeita porque está conosco desde sempre, desde a barriga? Não existe uma garantia. Por isso a gente fala em preparação constante, por isso a gente fala em conexão e por isso a gente fala no amor como construção. A adoção ela vai estar cada vez mais ao alcance de chegar na sua essência, à medida que a gente escolhe de verdade e age conforme as nossas escolhas todos os dias. É sobre isso que a gente está falando aqui hoje, é sobre isso que nós três e várias outras pessoas, né, do nosso meio falam todos os dias, porque a gente trabalha incansavelmente para que toda criança e adolescente possa ter o seu beijo de boa noite, possa chorar em um colo, possa pedir para a luz ficar acesa, possa engatinhar na sala, possa voltar a fazer xixi na roupa e isso ser acolhido. É isso que a gente quer que aconteça, que elas sejam acolhidas e que os seus direitos sejam todos preservados e respeitados, né? Acho que o recado nosso maior é sempre esse, é sempre que elas possam, que essas nossas crianças possam realmente viver em família. A gente tá com algumas perguntas aqui que estão chegando, e aí eu vou começar
a ler aqui as perguntas que a Camila deixou para gente e vou abrindo para vocês responderem. Por enquanto, a gente está com três aqui. Então, para a gente responder, não tomar muito tempo, eu peço que vocês respondam. Vou passar para as duas responderem, faço só um fechamento nas respostas de vocês, mas que a gente consiga responder breve para conseguir responder todas. A Kedma perguntou: tenho necessidade de saber da história da criança desde o primeiro contato. Isso é possível? Dona Alia já está respondendo. Pensei muito na Dona Alia quando eu vi essa pergunta aqui, porque Dona Alia gosta muito de falar sobre isso. Veja bem, eu sempre orientei no curso de preparação, e mesmo para minha filha, que recebeu meninas grandes, né? Que a história é muito importante na hora que você é chamado lá na tribunal para você receber o filho, a indicação do filho. Você tem que ler essa história 20 vezes, pelo menos. Tomar anotações, se possível. Eu não sei se é permitido a cópia desse processo, não tenho ideia hoje em dia, mas com isso você vai entender as reações da criança. Depois, em casa, os parentes, por que que foi adotado? Qual é a história dele? Por que que não ficou com a família? Não ficou com a família porque eles não podiam cuidar. Ponto final. A história é dos pais. Você não pode fazer propaganda da história porque isso vai gerar preconceito. Desculpe, mas isso eu acho muito importante. Lídia, completa. Aliás, você já fala tudo, eu não preciso nem falar. Isso mesmo. Tem situações complexas, pelo menos tinha no passado, mas eu tenho a impressão que ainda tem. Por exemplo, uma criança abandonada, um bebê abandonado no meio de uma situação aí qualquer. Isso existe ainda hoje. Ela não vai ter história, né? E isso pode ser complexo também, né, para ela e depois para os seus pais, e é preciso entender como lidar com essa questão. Na verdade, é preciso também construir a história de uma família por adoção. Nós sabemos disso. Claro que essa história é importante e é preciso entender todo esse processo de como agir. Para a criança, sim, dói. Para a criança, para o jovem, e chega uma hora que dói mais ainda, né? Quem está com filho, ó, Jussara, que estou com filho quase adolescente, já sabe que adolescentes são complexos, né? Todos os adolescentes. Porque aquilo que a gente fala, a criança tem uma traquinagem no cérebro lá aos 2 anos de idade e na adolescência. Então, ele não é porque eles são ruins, porque o cérebro está coisado. Então, tudo isso precisa se preparar e entender como lidar com essa história ou como lidar com a dor dessa criança algum dia. E também, Lídia, as pessoas perguntam se a criança deve conhecer a sua história. Ela deve conhecer em pedacinhos. Você vai contando para a criança sobre a sua adoção de acordo com a maturidade dela, de acordo com o vocabulário dela. Aqueles aspectos sórdidos da história que sempre, ocasionalmente tem, geralmente tem, deixa quieto. Quando ele tiver idade suficiente, maturidade, ele poderá saber. E outros que buscam também, eu acho que, completando aqui com a história do filho buscar os seus pais de origem, também está na sua história, né? Devem buscar ou não devem buscar? Cada caso é um caso. Cada possibilidade é uma possibilidade. Tem casos em que existe a busca da família de origem com sucesso, e tem casos que cria mais dificuldade ainda. Então, tudo deve ser muito pensado, muito estudado, muito conversado, com auxílio de psicólogos, auxílio de pessoas que possam fortalecer a tua vida. Perfeito. E é isso mesmo. Eu acho que essa situação que a Jussara falou é muito importante. Hoje todo mundo se abre tudo. Lá no Instagram eu vejo também muitas publicações que me deixam assim. Eu já participei, aliás, numa conferência com uma dessas que mostra demais, que fica falando todas as dificuldades dos filhos.
Gente, não pode. Mostrar de vez em quando, falar, se o filho quer, tudo bem, mas falar das coisas passadas e trágicas em público, não. Definitivamente. E eu acho que é isso, assim, a pergunta dela, né, e essa necessidade de entender, de conhecer a história do filho desde o primeiro encontro, a gente tem também que entender esse limite que a Lídia traz. Que às vezes a equipe técnica não sabe essa história. A equipe técnica, Uhum. ela vai passar para a gente tudo que é possível, tudo que eles falam. Eles não vão nos poupar, eles não têm que nos poupar, eles não podem nos poupar, eles têm que nos contar tudo. Mas às vezes o tudo que eles sabem não é tudo daquela história, né? A questão da cópia do processo também não tem um regramento generalizado a respeito disso. Mas isso é um pedido que pode ser feito ao final do processo, né, de adoção. A gente pedir, eu tenho o cópia do processo do meu filho, de todos os processos dele, da medida de proteção, tenho tudo guardado e ele sabe disso desde sempre, ele sabe que eu tenho tudo guardado e que ele vai ter acesso quando e se ele quiser. Né? E quando ele tiver maturidade para isso. A história ela também foi contada a conta-gotas sem um dia da verdade. Não existiu um dia da verdade. A verdade ela existiu desde o dia zero. Desde o dia zero, ele soube da história dele e foi sabendo mais detalhes à medida que ele foi demandando e que ele foi sendo capaz de processar as informações. Eu acho que é isso. Inclusive, eu vou indicar o livro da Dona Alia, porque o livro da Estrelinha é o livro que ajuda muito a gente a. Esse livro da Estrelinha Distraída é um livro que ajuda muito a gente a conversar com as crianças sobre a história de adoção deles. Eu tenho esse livro aqui, tenho esse também, que o Dudu já coloriu, inclusive, né? É esse daí que vem para colorir, não é, Dona Alia? É. É esse, né? Dudu já coloriu. E eu acho que esses livros, tem alguns livros que são focados nas crianças, eles ajudam muito que a gente converse e vá adaptando a história do livro com o que a gente tem de conhecimento da história deles, para falar com eles sobre a história de origem deles e até para falar, olha, eu não sei nada, eu não sei Uhum. nada, né? Então a gente precisa ser sincero, a gente não vai inventar. Se a gente não sabe nada, se a gente não tem nada, a gente fala que a gente não sabe nada, né? A gente tem que ser sincero, dar as mãos para eles e sermos os parceiros deles se ocorrer essa busca, né? Ou se eles falarem que não querem fazer essa busca também, que a gente consiga ser o apoio, né, deles, o suporte deles nessa jornada. Queria só fazer um lembrete para vocês. A Camila colocou aí no chat um formulário para vocês preencherem para participar do sorteio do livro. Era para eu já ter dado esse recado e me empolguei aqui, esqueci. Então, só para avisar que já está aí no chat, às vezes passa batido, o link para o formulário do sorteio. A gente tem aqui mais. Chegou mais uma pergunta, então a gente tem mais três perguntas. A gente tem a pergunta da Daniele. Ela está perguntando se tem alguma dica sobre o primeiro encontro com o nosso filho, receio do nervosismo não permitir curtir esse dia. E eu vou começar respondendo só para desromantizar essa história do encontro com o filho. Meu filho ama ouvir a história que eu conto para ele, que eu olhei para a cara dele e não me apaixonei, eu só tive medo. Eu olhei para a cara dele e falei: o que que eu vou fazer com essa criança? Né? Ele era muito novo. E aí eu acho que cada idade a gente tem formas de agir diferentes. E em adoção eu falo que toda resposta é um grande de um depende de muitos fatores, porque é relação interpessoal. Mas não romantizem tanto o encontro, o primeiro encontro, e não coloquem toda a expectativa no se eu bater o olho nele e estrelinhas não caírem do céu, é porque não é para ser. Amor é construção. Às vezes tudo que a gente sente é medo mesmo. Às vezes tudo que a gente sente é medo, né? E comigo foi assim, e eu tenho uma relação de amor incondicional, o maior amor do mundo com meu filho. Já saí desse encontro completamente apaixonada, mas eu não me apaixonei por ele na hora que eu bati o olho,
Não me apaixonei. E ele adora escutar isso. Ele chora de dar risada. Ele chora de dar risada. Ah, Perfeito. Ah, perdão. Pode falar, olha. não, esse negócio sobre o encontro, a minha filha Renata, que trabalha junto com a Jussara e a Lídia também no tribunal, ela fez uma live sobre isso, é adoção, @encontro online. Tem gravado, se vocês quiserem assistir. Fala, Lídia. Desculpa. Esse primeiro encontro é muito complexo, depende da idade da criança, depende da preparação dos adotantes, depende o que você deseja. Então, aquela coisa assim, eu vou encontrar com a Jussara e vou me apaixonar e perdidamente, ou chega na hora, a criança tem 5 anos, você sai correndo e abraça loucamente. Lembre, é uma criança, é um jovem, é um adolescente. É ele que tem que dar, né? É o filho ou o filho futuro que tem que dar a medida do quanto você pode se aproximar. Você pode até perguntar: vamos bater um high five aqui? Ó, venha sentar do meu lado, venha me contar o que você gosta aqui de fazer. Um monte de coisas. Claro que se é pequenininho, veloz, mas a criança pode ter medo, né? E pode ter situação. Então tem que ter muito cuidado e muita preparação e muita calma. É difícil, a gente fica ansioso e controlar Claro, tudo isso não é fácil. Parece que a gente falando assim, parece que é tranquilo. Não claro. é, tá, gente? Não é. Não achem que é tranquilo, não é tranquilo. Tem uma pergunta aqui da Bárbara, e eu preciso dizer que a Bárbara é minha prima. Estou muito feliz de estar com uma pergunta dela aqui. Ela já introduziu o assunto comigo, então vou deixar vocês duas responderem, porque eu posso ter longas conversas com ela a respeito. Para uma pessoa que quer adotar de maneira solo, você tem alguma sugestão de como introduzir o assunto com a família, amigos, para criar uma rede de apoio antes da chegada da criança? Pode falar, Lídia. Perfeito. É, na verdade, não é só quem vai adotar solo. Qualquer pessoa que vai adotar tem que construir uma rede de apoio. Aí tem pessoas que dizem: mas meus pais não querem, eles acham que é uma bobagem. Ou eu tenho amigos que falaram, que dizem que um monte de coisa que já não deu certo e que isso não. Então, de novo, você tem que se preparar de como lidar com isso. Tem que conversar com a família, com os amigos? Sim. Pode fazer até um jeito bacana. Ó, eu vou fazer um café aqui em casa e convidar meus familiares próximos, e aí eu vou contar para eles que eu vou adotar solo uma criança que eu estou inscrita e que assim. Aí eles podem falar o que quiser e você vai ensinar. Você vai dizer sim, e quando chegar o meu filho, você não pode falar isso com ele, você tem que ter cuidado de falar isso ou aquilo e não sei o quê. Tem que ensinar, tem que fazer, às vezes, uma lista, sabe? Para as pessoas e para os. Coisas. A maioria, veja, eu pesquiso adoção muito tempo, há 40 anos. A maioria das adoções dão muito certo. É uma coisa impressionante, que tem mais poder do que a família biológica. Eu já tenho pesquisa sobre isso, uma coisa impressionante. Então, às vezes, sei lá, os teus pais podem não querer que você adote sozinho, mas basta uma vez, 2 vezes, se encontra com isso, na maioria funciona, que é uma beleza, mas você tem que se preparar. Eu acho que a preparação para adoção, casais ou solo, é a mesma coisa para preparar a família. Tanto faz se você está sozinho ou está com um companheiro, adoção é sim. No meu caso, eu tinha 9 anos já de vida matrimonial sem ter filhos. Quando eu comuniquei, o pessoal ficou bravo comigo, mas demorou demais. Vai logo, resolve logo. E então cada situação é diferente. Então promove um encontro, um piquenique, um lanche, como a Lídia falou, vai conversando. Outra coisa no tempo que eu trabalhava no curso presencial, eu
meio que insistia para que a família participasse do curso. E muitos participaram junto, muitos avós. Por falar em avós, eu convido vocês para olharem no site Adoção Segura, que tem um texto da avó adotiva, tá? Dá uma olhadinha lá, que a avó é bastante importante, porque os avós, eles congregam a família. Enquanto tem avó, tem reunião familiar. Geralmente, quando os velhinhos se vão, os núcleos, formam-se novos núcleos. Então, a preparação dos idosos também faz parte, porque os avós também têm seus sonhos, gente. O avô também pensa no nome da família, na genética, essas coisas de antigamente. Hoje em dia, graças a Deus, está meio diferente, né? Então, é muito importante. Eu acho que a preparação é a mesma, solo ou em duplas. Eu concordo plenamente e eu acho extremamente importante, especialmente depois que a gente já está habilitado e que a gente já está na espera da chegada desse filho, que a gente fale sobre isso com os amigos mais próximos, que a gente fale com a família e que a gente comunique, né? Porque a decisão ela é nossa e que a gente comunique, para que quando essa criança chegar, ela não se depare com aquela cara de espanto, tipo, quem é você? De onde você surgiu? É muito melhor que ela chegue. Nossa, nós também estávamos te esperando, né? Preparar o ninho também é preparar esse ambiente que a criança vai habitar, ambiente emocional que a criança vai habitar depois que ela chegar. A gente está aqui com mais duas perguntas e estava conversando com a Camila aqui no nosso grupo aqui no Paralelo, porque a gente não vai ter muito tempo para responder. Então, talvez a gente fique só nessas próximas duas. Se for o caso, a Camila encaminha essas perguntas para a gente e a gente tenta mandar essas perguntas para vocês depois, essas respostas para vocês depois, para que ninguém fique sem resposta, tá? Só para a gente respeitar o tempo mesmo. Tem a pergunta da Jéssica. Ela está perguntando se é natural que os psicólogos e assistentes sociais demorem meses para mandar os relatórios das entrevistas para o juiz para habilitação. E aí, Jéssica, eu queria te dizer, antes de abrir a palavra para as minhas colegas, que assim, Lídia já está rindo, a Dona Alia já está rindo, porque essa é uma reclamação de ponta a ponta no Brasil, porque infelizmente temos uma defasagem enorme de profissionais trabalhando nas varas da infância no Brasil inteiro. Então, muitas vezes não dá para a gente generalizar, mas não é uma má vontade do assistente social, do psicólogo, às vezes é uma sobrecarga absurda de trabalho, é algo que a gente tenta, enquanto Angaad, a gente tenta, enquanto parcerias com CNJ, com quem você imaginar, essa situação se resolva da formação das equipes técnicas dentro dos tribunais de justiça. Mas o que a gente vê é que ainda é uma defasagem gigantesca, muitos tribunais de justiça sem concurso há anos, né? E sem profissionais, os profissionais saindo de licença médica por conta de burnout, porque não dão conta do tanto de serviço, e aí vai tendo um afunilamento cada vez maior e a espera vai ficando cada vez maior. Esse é um problema gravíssimo e eu quero ouvir o que as minhas colegas vão dizer a respeito, porque assim, queria ter uma resposta melhor, mas infelizmente o que a gente escuta é isso de fora a fora no Brasil. Em Curitiba, a gente tem uma vara especializada em adoção, mas assim mesmo é demorado. No interior, muitas vezes, existe um psicólogo que tem que atender não só adoção, tem que atender crimes, tem que atender casos de família. Então, a sobrecarga, como a Jussara já explicou, é isso, né, gente? Não adianta prolongar o assunto, que é isso. Mas eu acho que a gente deveria realmente é boa essa pergunta, porque nós estamos falando disso há 40 anos. Melhorou um pouco? Melhorou. Mas não pode ter 34 mil crianças esperando por uma adoção, e só as que estão contadas, e eu tenho depoimentos de pessoas que em 2 anos de espera não tiveram a sua entrevista e querem adotar. Então, isso não pode acontecer. Então, realmente, eu acho que os grupos de apoio, nós todos, temos sim que falar sobre isso, como melhorar, trazer estagiários, pegar, nossa, nós temos tantas outras coisas que poderiam fazer para ajudar
34 mil crianças que esperam uma família. Na verdade, 34 mil famílias que esperam uma criança, né? Porque o número de crianças que esperam é bem menor e aí é a tal da conta que não fecha. Mas diz, não são só 5 mil crianças que estão nos abrigos, não. São Não, trinta e não. quatro Essas Sim, 5 mil, elas estão com a situação definida, né? sim. As As outras outras também estão. esperam análise da sua situação Isso, jurídica. exatamente. Sim, sim. É, a gente tem aqui, e essa pergunta aqui, eu acho que ela é muito importante, muito boa, e ela daria mais um webinar inteiro. É, os detalhes pesados, é da Ilene. Ela colocou bem entre aspas mesmo. Os detalhes pesados sobre a origem devem ser contados mesmo após os filhos atingirem a vida adulta? É de fato necessário? E aí eu vou deixar vocês falarem primeiro e amarro no final. Fiquem à vontade. Fala, Lídia. Estou pensando. Todos têm direito de saber a sua história. Tem histórias tenebrosas. Tem histórias tenebrosas de antigamente em que a pessoa achou uma criança num saco de lixo no terreno baldio do lado da casa dela e contou para a criança desde sempre. Tem histórias mais tenebrosas que essa. Só que tem que ter idade suficiente, tem que esperar essa criança ser adolescente ou ser um jovem, porque aí, quando se ela tem 18 anos, ela tem o direito de ter acesso aos documentos dela. Mas, de novo, eu digo, os pais têm que se preparar. E não ficar xingando, ai, mas aqueles meus, às vezes o teu filho pode dizer aquela família horrorosa, você não pode falar aquela família horrorosa. Tu tem que falar, olha, a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente tem que entender que a vida é complexa, tem pessoas que têm perturbações, enfim, de novo, se preparar muito bem. Bom, eu penso o seguinte, no meu caso pessoal, ano 1972, o que que eu recebi de história? Nome da genitora, peso, estatura, hora do nascimento. Não tenho, nunca pude ajudar minhas filhas a buscar alguma coisa, porque naquele tempo não tinha documento. Atualmente, que vem a história, como a Jussara falou, as técnicas vão passar, o que elas puderem descobrir, tem que ver o momento. O que que aquele fato vai acrescentar na vida dessa criança? Aquele fato vai ser útil? Vai ajudar? Vai prejudicar? Qual o interesse desse filho? Ele quer saber alguma coisa ou ele não quer saber? Então, é uma análise muito delicada de se conta ó, fatos difíceis ou não conta. Mas o filho, por conta própria, muitas vezes vai em busca da sua história e fica até com raiva dos pais que não contaram. Então, é realmente uma situação bem delicada, na minha opinião. Eu acho que tudo depende da situação. Quando eu falo que tudo em adoção a gente responde com um grande depende, é bem isso que a dona Alia está falando. Depende do interesse, inclusive, desse filho saber desses detalhes pesados, como você coloca na sua pergunta. Porque, assim, saber da sua origem é um direito que a gente não pode, de maneira alguma, negar. E a gente deve fazer disso uma conversa de. Eu falo que é uma conversa de mesa de jantar, não conversa de um dia, o dia D, o dia da verdade. É uma conversa de todo dia. É uma conversa. Que não é aquele assunto que eu tenho que esperar o dia e a hora certa para falar. Eu falo disso o tempo todo, igual eu falo que o meu cabelo é um cabelo castanho, igual eu falo que eu sou uma mulher que usa óculos. Então, é uma coisa que é natural, tem que ser natural. Falar sobre a origem, sobre ser um filho adotivo, sobre ser um pai adotivo. Não é que a gente vai ficar
colocando a filiação dentro de uma caixinha, e essa caixinha vai definir quem esse filho é ou quem essa mãe, esse pai são. Mas falar disso naturalmente, porque é isso que a gente é, e é isso que nos torna pais e filhos dentro dessa família, né? Então, que isso não seja um assunto proibido. Com relação à história, varia muito de como, quando e qual profundidade esse filho quer ter de conhecimento da sua própria história. A gente tem relatos, e aqui eu vou citar até um livro que é de publicação própria, né, do Alexandre, O Vida de Adotivo, que eu acho que nós, pais adotivos, precisamos ler, precisamos ter conhecimento, que reúne várias histórias de filhos que foram procurar os seus pais e dessas jornadas, né? É bom a gente olhar que nem todos querem, que nem todos conseguem e que cada um reage de uma forma com relação a isso. E nós, enquanto pais, precisamos nos preparar para estarmos do lado dos nossos filhos na hora que eles quiserem saber esses detalhes pesados, né? Todos esses livros que a gente falou aqui, dentro do acervo da Juruá, eles servem para a gente como ferramenta para que nós possamos entregar o melhor enquanto pais para os nossos filhos. Nós precisamos ter, sabe aquela brincadeirinha lá do 175 da conexão que a doutora Lídia falava no comecinho? Isso vai fazer toda a diferença lá na frente, na hora que ele for adulto e quiser saber da sua história. É uma construção que começa lá atrás. Quando a gente permite que ele engatinhe na sala com 6, 7 anos de idade e não julga eles por isso, a gente cria essa conexão para que eles tenham a confiança de vir falar com a gente sobre esses detalhes pesados, que muitas vezes vão ficando de lado quando a gente vai falando da história, justamente porque é muito pesado e justamente porque nós, enquanto pais, queremos proteger os nossos filhos do sofrimento. Nós não queremos que eles entrem em contato novamente, né? Eles já passaram por aquilo. Por que que nós vamos fazer com que eles tenham contato novamente? Então, eu acredito que sejam assim algumas facetas. Nós estarmos muito bem preparados, termos aquela conexão da qual a gente falava no começo e não abrir mão de um acompanhamento psicológico também e de psicólogos que sejam estudiosos da adoção, porque psicólogos que são estudiosos da adoção são aqueles que vão realmente compreender, entender e conseguir ajudar os nossos filhos e a gente, tá? A gente não tá lindo, perfeito e maravilhoso e super forte, não. Né? Então, acho que são esses pontos que a gente não pode deixar de lado, né? Acredito que com isso a gente consiga fechar as nossas perguntas por hoje. Vou agradecer, pessoal, pedir para a dona Alia, doutora Lídia, fazerem suas considerações finais, né? E se despedirem, e eu faço um fechamento. Já agradecendo de antemão a presença de vocês duas, que para mim é uma honra dividir aqui os quadradinhos com vocês. Vocês sabem o quanto eu admiro e o quanto antes de eu entrar nesse mundo, eu já era leitora das obras de vocês. Então, assim, vocês fazem parte da minha maternagem, né, adotiva. Antes do meu filho chegar, era pelos livros de vocês que eu me preparava. E eu agradeço muito hoje poder dividir esse espaço aqui com vocês e ser companheira de casa, né? Companheira de editora de vocês é maravilhoso. Dona Alia, fique à vontade, depois doutora Lídia, e eu faço o fechamento pra gente. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. Parabéns a Juruá mais uma vez por esse webinário. Convido a todos a visitarem meu site adoçãosegura.com.br, olhem lá os artigos. Desejo sorte para vocês, que seja uma decisão muito consciente e que tudo vai dar certo. Beijo. Muito bem, também agradeço pelo convite de estar aqui com vocês maravilhosos, de poder falar sobre esse tema. A gente gosta de falar esse tema muito, 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 e gostaria de estar muitas mais vezes com vocês. Precisamos fazer mais
dessas palestras com vocês, que é muito, muito importante para todo mundo, não só para quem quer adotar, para quem não quer também saber o que é adoção, porque às vezes, sabe, fica escondido assim, e as pessoas têm preconceitos, e a gente precisa entender as questões da vida. Eu estou lá no Instagram, no arroba DRA doutora Lídia Weber, em muitas situações. E acabo com uma frase de Carlos Drummond de Andrade: diga não à explicação duvidosa da vida, mas à poesia inexplicável da vida. Que lindo e que profundo, né? Acho que fica uma reflexão de muito amor para gente no final dessa nossa roda de conversa. Agradeço imensamente a vocês que estiveram presentes conosco, especialmente minha mãe, que nunca perde, tadinha da minha mãe. Minha mãe, tadinha, ela é a que mais me escuta falar. Para quem não conhece meu filho, é só vocês olharem. Mãe, não abra a câmera, tá? Por favor. Só vocês olharem aí a fotinho, Olímpia Marra, essa coisa maravilhosa aí no meio de nós duas é Dudu, meu filho, meu amor, coisa linda da minha vida. Queria agradecer a Juruá por essa ideia maravilhosa, agradecer pela oportunidade da gente estar aqui junto falando sobre adoção. A gente realmente passaria horas falando a respeito, né? Adoção faz a nossa vida ter mais sentido, trabalhar pela adoção. Por mais crianças e adolescentes vivendo em família, faz a nossa vida muito melhor, faz a nossa vida ter mais sentido, faz o nosso coração dormir em paz. E é isso que alimenta a nossa alma. Mais uma vez, obrigada, editora Juruá. Não deixem de preencher o link, o formulário, que o link tá lá no chat para participar do sorteio do livro. Esse livro ele foi escrito, a primeira versão dele foi lançada em 2019 e agora no finalzinho desse ano, no finalzinho de 2024, comecinho de 2025, a gente fez, né? Eu fiz uma revisão e ampliação, a revisão e atualização e ampliação da escrita dele, porque ele fala de procedimentos e os procedimentos mudaram nesses últimos anos. Foi na hora que eu peguei ele para revisar, foi que eu vi quanto a gente conseguiu evoluir nesses últimos 6 anos. E que bom que a gente evoluiu. Ainda tem muita coisa para evoluir, mas que bom que a gente está caminhando e que a gente nunca se canse desse trabalho e dessa caminhada. Dona Alia, não se aposente, a gente precisa muito da senhora, a gente precisa muito das suas palavras. Eu sei que Renatinha está aí do seu lado e está apoiando o que eu estou falando. Aí, ó, tô vendo só um joinha. A gente precisa muito que a senhora continue trabalhando, a senhora é muito necessária, muito necessária. Meninas, muito Obrigada. obrigada. Pessoal, obrigada. Boa noite para vocês. Boa semana da adoção e que a gente continue levando esse papo nos outros meses todos do ano e que ele saia das paredes, né, dos grupos de apoio à adoção e dos ambientes em que a gente já fala de adoção normalmente, que a gente possa levar essa conversa para todos os ambientes que nós frequentamos. Eu costumo dizer que a gente muda o mundo na fila do supermercado, que a gente consiga cada um ir plantando a sua sementinha para fazer da adoção um assunto de todos os dias para todo mundo. Muito obrigada, pessoal. Fiquem bem.